Olá, amigos do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. É uma alegria poder estar mais uma vez com vocês para refletirmos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Eu sou Rodrigo Daniel, sou aqui de Macatuba e eu estou assim, extremamente feliz de poder estar aqui falando novamente com vocês. A nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu sei que lhe incomoda, me incomoda, que talvez seja o motivo pelo qual a gente tanto luta, que é a felicidade. Nós vamos refletir um pouco sobre felicidade dentro do Livro dos Espíritos. Não antes de começarmos, eu convido todos a uma prece para que nós façamos a nossa conexão com Deus, com Jesus, com o plano espiritual. Eu peço então que você, amigo, amiga, feche os seus olhos, se acomode bem na sua cadeira, enfim, no seu sofá, onde você estiver, eleve o seu pensamento a Deus e oremos. Pai de infinita bondade, a Ti fica a nossa gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade de trabalho e pela certeza que em Teu nome, Senhor, encontraremos paz e tranquilidade. Que em Jesus, nosso mestre, nosso irmão, nosso amigo, entregamos o nosso amor, o nosso coração, com o desejo de sermos Senhor, hoje melhor do que ontem, e assim sucessivamente, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, vamos conversar um pouquinho sobre felicidade? Mas de que felicidade vamos conversar um pouquinho? Será que é dessa felicidade efêmera? Será que é dessa felicidade que a gente procura nas coisas materiais, na compensação do nosso ego? Será que é dessa felicidade que doutrina espírita, Evangelho de Jesus nos traz? Quando nós nos dedicamos muito a procurar felicidade para fora, muitas vezes encontramos satisfação, satisfacemos nosso desejo, nosso ego. Mas felicidade é algo muito maior do que simplesmente satisfazer as nossas vontades. Porque conquistamos, igual crianças, quando brincam com um brinquedo novo, 5 minutinhos cansamos. E quando cansamos, vem de novo aquela insatisfação, aquele desejo de querer mais. E isso vai criando sintonias de angústia, de dor, de depressão, se nós não entendermos bem esse conceito de felicidade. Para muitos de nós, um conceito definido de felicidade seria posses, riqueza, juventude. Todos nós corremos atrás disso. Muitas vezes, quando nos olhamos aí com uns 40, 50, 60 anos, se eu tivesse novamente minha juventude, eu seria feliz. Será mesmo? Será que é nas coisas efêmeras que moram essa felicidade a que Jesus nos convida a refletir? Se isso fosse de fato verdade, amigos, nós não teríamos tantos irmãos deixando o planeta Terra pela porta do suicídio, por não se sentirem felizes, por se sentirem angustiados, com dor, ceifam a própria vida. Precisamos compreender um pouco mais dessa felicidade a que referimos, aquela felicidade para dentro, introspectiva, aquela felicidade que Jesus dizia que não era deste mundo. Vamos pensar um pouquinho? Eu trouxe algumas questões do Livro dos Espíritos para que a gente converse sobre esse tema tão importante para mim, para você, amigo que me assiste. Então, Livro dos Espíritos, livro 3º, Leis Morais. Olha só, vamos falar um pouquinho de leis morais. Capítulo 1º, Lei Divina ou Natural, características ou caracteres da lei natural. Questão 614 da obra, vamos encontrar Kardec perguntando: que se deve entender por lei natural? Natural ou divina, tá bom, gente? Não vamos brigar muito com as palavras. Lei divina ou natural? E os mentores da codificação nos respondem: a lei natural é a lei de Deus, reforçando a ideia. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ponto. É a única
verdadeira para a felicidade do homem. A lei natural lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele, homens, nós, né, não é infeliz, senão quando dela se afasta. Vamos olhar para essa afirmativa, amigos, e refletir um pouco. Eles afirmam que a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. E que nós nos tornamos infelizes quando dela nos afastamos. Vamos ver se isso é verdade? Vamos aplicar Evangelho e doutrina espírita na nossa vida? Vamos trazer para o meu dia a dia para entender se esse conceito ele se aplica? Vamos lá. O que é a lei de Deus, né? Que Jesus tão bem resumiu para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus vem nos apresentar a lei de amor como uma lei, então, divina, que é a única verdadeira para a felicidade do homem. Vamos aprofundar um pouquinho o conceito de amor? Questão 886 da mesma obra está perguntando assim: o que se deve entender? Qual o sentido da palavra amor/caridade, como entendia Jesus? E eles vão nos apresentar como resposta benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e, no final, perdão das ofensas. Seguindo benevolência, indulgência, perdão das ofensas, eu estou de acordo com a lei de Deus. Bom, vamos aplicar no meu dia a dia. Quando eu sou bom para com as pessoas, mesmo com aqueles que eu não nutro simpatia, mesmo com aqueles que tendem em tirar a minha paciência. Quando eu consigo olhar para o meu irmão, perceber que ele tem defeitos, mas reconhecer neles virtudes que devem ser exaltadas, estou sendo indulgente. Quando então eu consigo perdoar as ofensas, que sentimento que me ronda? Qual é a sensação que eu tenho quando eu consigo estar de acordo com a lei de Deus? São sentimentos de paz, gente, de tranquilidade, de harmonia. Esses sentimentos que nós temos quando agimos assim, nos trazem a tão propagada felicidade, que nada mais é do que paz de consciência, certeza de dever cumprido. Então eles estão dizendo para nós assim, ó, a lei de Deus indica o que deve ser feito. E quando eu olho para isso e pratico o amor, e eu sei que vou receber o amor em contrapartida, eu começo a entender o que me gera, então, felicidade. Eles vão nos dizer o contrário, que nós só nos tornamos infelizes quando dela nos afastamos. E aí o contraponto. Nós vivemos a lei de Deus 100% do nosso dia, 7 dias na semana, 365 dias do ano, nós amamos, respeitamos, toleramos o nosso irmão, e nós vamos invariavelmente, para espíritos da nossa envergadura espiritual, a resposta é não. Porque durante o nosso dia, muitas vezes, ou várias vezes, nós não somos caridosos para com o meu irmão, não sou benevolente, não perdoo as suas ofensas. Quando eu decido, então, viver contrário à lei de Deus, quando eu decido, então, me milindrar, me ofender, porque é uma decisão. Eu sei que muitos podem não concordar comigo, mas eu decidi me ofender. Ah, Rodrigo, você não sabe o que ele me fez. Sim, mas a ele cabe responder pelas atitudes dele, e a minha pelo que eu sinto. Quando eu, então, enveredo por um caminho de raiva, de rancor, eu começo a me afastar da lei de Deus. E quando eu sinto raiva, rancor, maledicência, ódio, são sentimentos bons, gente? São sentimentos que me deixam tranquilos? Quando eu nutro raiva por alguém, eu consigo esquecer aquela pessoa? Não, né? Eu ganho um companheiro, eu brinco sempre que eu ganho um companheiro para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, porque aquela pessoa passa a caminhar junto comigo. Muito bem, quando nós também começamos a transitar somente pelos desejos materiais, e aqui vamos deixar muito claro, tá?
Nós vivemos na matéria, nós precisamos do mundo material, nós precisamos das coisas da matéria, mas não podemos ou não devemos deixar que elas ditem as nossas regras e a nossa forma de conduta. Muito bem. Visto então que ódio e rancor me afasta da lei de Deus. Afastado da lei de Deus, eu sou infeliz. Por quê? Eu começo a achar que o problema está fora de mim, nas pessoas, nos outros, e esqueço de olhar para o cerne do problema. Quando eu decido então que os bens materiais, os prazeres da carne, os prazeres da matéria são aqueles que eu quero seguir, eu começo a cada dia mais me afastar da lei de Deus. E isso vai se tornando tão torpe dentro de nós, porque se hoje eu quero tal coisa, amanhã eu quero mais, e assim vai, e a gente vai se entorpecendo, deixando turvo a nossa mente, sem entender a real proposta do Evangelho. Quando eu decido viver de uma forma dissoluta, quando eu decido viver de uma forma sem regras alguma, quando eu não entendo que o ser espiritual deve prevalecer sobre o ser material, eu começo a cavar para mim mesmo um poço muito fundo. E nesse poço não tem água calma, nem água límpida. Nesse poço tem orgulho, vaidade, egocentrismo e tantos outros sentimentos que nós teimamos em nos afundar por séculos e séculos nele. Pautados então pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo, eu começo sempre a colocar a culpa nos outros, sempre colocar a culpa na situação que eu estou vivendo, sem entender que nós somos autores e arquitetos da nossa vida. O nosso destino acontece conforme nós escrevemos, através do nosso livre-arbítrio, pelo nosso desejo, então, de seguir ou não a lei de Deus. Um dia, cansaremos de viver dissolutamente e, arrependidos, como o filho pródigo da parábola, voltaremos à casa do Pai e começaremos a reconstruir essa religação com a sua lei. E o que é reconstruir? É viver a nossa vida conforme a lei de Deus. Passarei em algum momento da minha vida, então, a respeitar o próximo. Por que eu vou aprender a respeitar o próximo? Porque eu entendi, a duras penas, que eu preciso de respeito. Porque se eu não tiver o respeito do outro, eu não consigo seguir adiante. Eu vou entender que eu preciso ser bom para com todos, porque eu preciso da bondade alheia. Porque se hoje aquele irmão tropeça e cai, eu também já tropecei e caí e vou tropeçar tantas vezes antes. Se eu não quero que os meus erros sejam exaltados, eu vou aprender que fazer com isso com o outro não é bom. Eu vou aprender que auxiliar aquele que está em dificuldade faz com que eu olhe para os meus problemas com um outro prisma, para que eu pare de reclamar do que eu tenho, do que eu vivo, e passo a agradecer por poder ser útil ao mundo onde eu vivo, às pessoas que aqui comigo constroem, então, essa caminhada. Paro de achar que é numa casa melhor, num carro melhor, numa situação financeira melhor, que eu vou encontrar o conceito, então, de felicidade. Vou olhar para a questão 919, tão discutida e tão necessária que seja no Livro dos Espíritos, e vou fazer a minha introspecção, procurar, então, dentro de mim, aquilo que é necessário para que eu conheça a mim mesmo, combata as minhas más inclinações e consiga, de alguma forma, então, entender que a felicidade é um estado permanente de espíritos que já entenderam o seu estado evolutivo, sim, mas que estão dispostos a combater as suas inclinações para seguir adiante. Nós vamos andar um pouquinho no Livro dos Espíritos agora e vamos conversar sobre 3 questõezinhas aqui que são importantes para que a gente consiga, então, melhorar essa definição de felicidade. Lembrando que é algo que tem que ser internalizado. O meu convite nessa palestra, nessa nossa conversa de hoje, meus amigos, não é convencer ninguém, é apontar caminhos
para que a gente construa em nós essa tão propagada felicidade, para que você possa, através do Evangelho de Jesus, doutrina espírita, curar aquela angústia, aquela dor que todos nós ainda sentimos no fundo do nosso coração. Nós vamos andar um pouquinho mais no Livro dos Espíritos, nós vamos chegar no livro 4, Esperanças e Consolações, Penas e Gozos Terrestres, e vamos conversar um pouquinho sobre felicidade e infelicidade relativas. Questão 920, Kardec pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Gozar sobre a terra de uma felicidade completa, encarnado, com todas essas situações que nós vivemos? E a resposta é não, visto que a vida lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Olha só, precisamos refletir bastante sobre essa resposta, porque senão a gente vai achar um contraponto, né? É possível ser 100% feliz? Vamos olhar para Jesus. A felicidade não é deste mundo, porque ainda nós não compreendemos e não conseguimos aplicar tudo isso. E eles entendem isso. E estão dizendo assim, ó, não porque vocês vivem num mundo de provas e expiações. Mundo de prova é aonde, definição de prova, é aquilo que eu tenho que passar para experimentar se eu estou, então, fortalecido naquele ensinamento. E expiação, eu preciso passar por aquela situação para ver o quanto é ruim e não mais fazer. Então, é claro que ninguém consegue estar 100% feliz com uma dor física, com um problema financeiro, com um filho doente. As preocupações e as tormentas vão chegar, e é natural que cheguem, tá bom? Só que ele vai dizer assim para nós, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode sobre a terra. E como é que eu amenizo meus males? Eu preciso me reconhecer, então, filho de Deus, que vivo no mundo de prova e expiação, porque eu ainda não consegui combater totalmente as minhas más inclinações. Mas como que eu posso, então, diminuir os meus males? Reconhecer que eu ainda sou o devedor da lei de Deus e parar de ficar enfrentando Deus, de ficar reclamando das situações. Quando nós olhamos para a doutrina espírita, vamos procurar nos atributos de Deus que Ele é soberanamente bom e justo. E é importante que a gente olhe para isso e reflita. Se Deus, eu acredito que Deus, e eu acredito, Rodrigo, tá? Eu espero que vocês que estão me assistindo também acreditem, que Deus é soberanamente bom e justo. E Jesus vem dizendo no seu Evangelho que a cada um de nós será dado segundo as nossas obras. Eu entendo que o que está acontecendo para mim nesse momento é o melhor que poderia acontecer. Resignado, e olha só, resignado não é que a cabeça baixa aceitando tudo que a vida oferece. Resignado é, tentei de tudo para sair dessa situação, não estou conseguindo. Nós nos lembramos do Evangelho e dizemos, da oração do Pai Nosso, desculpem, e dizemos, Senhor, que seja feita então a Tua vontade. Quando nós aceitamos o que a vida nos oferece, sem mágoa, sem rancor, nós estaremos mais então em conformidade com a lei de Deus. E assim seremos então muito mais felizes aqui sobre a terra. Eu convido a que você, amigo que está me assistindo, pense, por exemplo, em Chico Xavier. A vida de Chico era fácil? Não. Tinha muitas dores, tinha doença, tinha problemas como nós tínhamos, mas ele seguia servindo. E o fato dele seguir servindo transparecia para nós a paz absoluta. Então, o convite da felicidade é, mesmo difícil, meu amigo, que está, e eu sei que está, segue servindo e confiando, porque o Pai não desampara nenhum dos seus filhos. Aquilo que está chegando até nós tem um objetivo claro de chegar, e nós não podemos perder isso de vista. Então, teremos tribulações? Sim. Teremos problemas? Inúmeros, causados pela nossa desatenção em cumprir a lei de Deus.
quando convertidos pelo Evangelho, o que eu quero dizer com isso? Convertidos pelo Evangelho é praticando o Evangelho do Cristo na sua essência e na sua totalidade, nenhum mais dessas angústias vão me consumir e eu vou ter entendido claramente qual é o meu papel. Enquanto isso, vamos refletir, vamos pôr em prática o que der. Se eu não consigo aplicar 100% do que eu aprendi, vamos aplicar 1, 2, 10. Vamos buscar hoje ser melhor do que ontem, porque assim construiremos uma ponte segura que nos leva à terra firme, gente. A terra firme, amigos, aonde estaremos mais conscientes de nós mesmos, né? Questão 621, para que a gente dê contexto nessa nossa conversa, Kardec pergunta: concebe-se que o homem será feliz sobre a Terra quando a humanidade estiver transformada? Sim, né? Mas até lá, cada um pode garantir uma felicidade relativa? Kardec está afirmando, a hora que todo mundo tiver bom, evoluído, entendido algumas coisas, seremos felizes. Sim, mas enquanto isso não acontece, como é que a gente pode garantir uma felicidade relativa? E o início da resposta é muito importante. O mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade, reforçando a nossa ideia. O homem frequentemente é o autor de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência. Kardec vai reforçar a ideia e a gente já volta às reflexões. O homem bem compenetrado de sua destinação futura não vê na vida corporal senão uma estadia passageira. Olha o que eles estão dizendo, que nós somos autores e arquitetos da nossa infelicidade. Então, se você se sente infeliz, e eu sei que você se sente porque eu ainda me sinto, nós somos únicos responsáveis por isso. Primeira providência, assumir essa responsabilidade. Segunda, tentar viver como prega, né, como nos apresenta Jesus, a lei do amor, que nós já conversamos aqui no início das nossas reflexões. Mas essa pontuação de Kardec é muito importante. Nós, principalmente nós, aqui eu estou falando com espíritas, eu sei que tem muito espírita também que não está nos assistindo, que já acreditamos na vida futura, que temos a certeza que a vida continua, que passaremos dessa para um outro estágio, seguiremos para as colônias espirituais, né? Enfim. Se nós já acreditamos nisso, por que que nós não vivemos o Evangelho na essência? Por que que nós não temos a certeza nas nossas ações diárias, ou demonstramos essa certeza nas nossas ações diárias, de que a vida espiritual de fato é a mais importante? Enquanto nós não nos compenetrarmos de que aqui é um estágio, como bem orienta Kardec, que a vida aqui é um sopro, que as picuinhas, os problemas do nosso dia a dia não são tão importantes quanto nós achamos, que o que vale é a estrutura moral que eu construo dentro do meu espírito, nós vamos ficar sofrendo por situações que não deveríamos mais estar sofrendo. Vários e vários livros, vários e vários mentores espirituais vêm dizer para nós que quando desencarnados, vamos olhar para isso aqui e vamos ver que a vida é um sopro, que por tudo que brigamos e discutimos, não terá importância. E por que que nós não prestamos atenção nisso agora? E tenhamos a consciência de que nós somos seres espirituais experimentando uma vivência na carne, com toda a responsabilidade de viver essa experiência. O que eu quero dizer com isso? Nós devemos, então, trabalhar, devemos estudar, devemos criar nossas famílias, querer sim ter uma vida financeira estável, é importante isso, mas não esquecer de alimentar o nosso espírito. E como é que eu alimento o meu espírito? É trazendo para ele, ou cultivando no meu dia a dia, a lei de Deus. Porque, da forma contrária, nós intoxicamos a nós mesmos, o nosso espírito.
guardando mágoa, rancor, maledicência, nós construímos para nós o que nós já sabemos. Sensações que nos aprisionam aqui na matéria. Mas se eu cultivar o meu espírito com amor, gente, e eu não estou falando isso da boca para fora, cultivar o nosso espírito com amor é praticar a lei de Deus em toda a minha essência. É começar essa prática dentro da sua casa. Eu sei que na nossa casa tem as pessoas mais diferentes e divergentes, mas não estamos lá por acaso. Estamos ali reconstruindo o nosso passado espiritual com uma nova visão. Então eu devo amá-los indistintamente. E amar, voltando aos conceitos de benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Cultivar o nosso espírito é renunciar ao desejo de vingança no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Aplicar o evangelho é ser tolerante no trânsito, na fila do banco, com as pessoas que são diferentes de mim, que agem e pensam totalmente contrário ao que eu penso. Isso é construção de felicidade. Percebam que essa definição quebra com todo o paradigma que nós temos de felicidade. Nós precisamos destruir todo esse conceito que nos é oferecido pelo mundo, pela mídia, por nós mesmos. Que felicidade é ter dinheiro, é ser belo, é ter poder. E nós vemos acreditando nisso há séculos, há milênios. E é chegado o momento de desconstruir isso em nós para reconstruir esse novo conceito de felicidade, que é o respeito, primeiramente, a mim mesmo e ao próximo que vive comigo nesse caminhar. Aquele que está ao meu lado, aquele que eu encontro na rua, aquele irmão que tem frio e eu levo o cobertor, aquele irmão que tem fome e eu levo a comida, mas aquele irmão também que tem sede de conhecer Jesus e eu apresento esse mestre bondoso, que nos apresentou um Deus não mais castigador, não punitivo, mas um Deus de amor, de bondade e de benevolência. Um Deus que nos espera de braços abertos quando nós, de fato, resolvermos refazer o caminho para a sua lei, caminho esse que nós nos afastamos. Muito bem, chegamos à questão 922, a última questão da nossa reflexão, mas que é de uma profundidade que eu convido aos amigos que estão me assistindo a lerem a questão novamente, depois na sua casa, no Evangelho, no lar, na casa de vocês, ou enfim, a hora de dormir. Pegue essa questão e reflita bastante sobre ela. Muito bem, vamos à questão 922 da obra O Livro dos Espíritos. Kardec, um perguntador por excelência, argumenta: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta a felicidade de um faz a infelicidade de outro? Kardec está perguntando assim, ó, ele está sugerindo, pela nossa visão míope material, que a felicidade depende da posição aonde eu me encontro, né? Ele está dizendo assim, se eu tenho riqueza, poder, beleza, juventude, eu sou feliz. Ele está dando essa ideia de raciocínio. E quem não tem isso, não é feliz, ele está fazendo uma afirmação. E por fim ele vai dizer assim, entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Olha o cerne da pergunta. Independente do seu estado financeiro, do seu estado, né, da sua vida material, independente disso, que pode ser abastado ou não, é possível ser feliz? Tem um ponto, um espaço que, se eu transitar por ele, eu consigo ser feliz independente da situação material aonde eu me encontro? E eles vão responder assim, ó. E eles não fogem da resposta. Eu vou ler toda e vou voltar refletindo com você, amigo. Para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. E aí você pode estar se perguntando,
Para a vida material é a posse do necessário. Isso pode dar um pouco ou muita divergência se a gente não contextualizar. Porque o que é necessário para mim, talvez não seja para você que está me assistindo. Talvez para você a posse do necessário sejam mais coisas do que para mim. Mas o problema em questão não está aí. Vamos fazer uma avaliação juntos. Eu tenho então um Fusquinha 69, que me leva para o trabalho, me leva para casa. Mas eu tenho um desejo então de ter um carro maior. Tem problema eu desejar ter esse carro maior ou melhor? Nenhum. O grande problema é eu não ser grato por Deus. A minha ingratidão pelo carro que eu tenho gera em mim um descontentamento. Porque se eu não aprendi a ser grato pelo que eu tenho, tudo que chega até mim não faz diferença, porque eu não vou dar atenção para aquilo, eu vou querer mais e mais e mais. Eu posso ter uma Ferrari e não achar que eu não tenho o necessário, porque o problema não está na Ferrari e nem no Fusca. Está em agradecer a Deus pelo que eu tenho. Vamos avançar um pouquinho mais nos exemplos. Eu tenho uma casa e quero ter uma casa melhor. Tem problema? Claro que não. Mas você é grato pela casa que você tem? Quanto muitos moram na rua e não têm uma casa, você reclama da sua. Você não agradece a Deus por todo dia te dar saúde e a oportunidade de trabalhar e ter a tua casa. É a nossa ingratidão que não faz com que a gente perceba a bondade de Deus para conosco. É a nossa ingratidão que faz com que a gente não entenda o necessário para a nossa vida. É a falta de gratidão, então, que não permite que eu compreenda esse conceito de felicidade. Porque eu posso ser feliz dirigindo um Fusca 69. E nada contra o Fusca 69, tá, meus amigos? É só para comparação de valores, né? Eu posso ser feliz dirigindo um Fusca 69 se eu for grato a Deus. E também posso ser feliz dirigindo uma Ferrari, desde que eu seja grato a Deus. Por exemplo, claro que agora na época de pandemia isso não é possível, mas às vezes a gente pega isso pensando, nossa, eu queria ter dinheiro para sair com a minha família, almoçar num restaurante, né? Dar um pouquinho mais de conforto para eles. Tem problema? Claro que não, nenhum. Mas você é grato pela comida que todo dia tem na sua mesa? Pelo arroz, feijão, alface, tomate e ovo frito que você tem na sua mesa? Quanto muitos não têm o que comer. Não têm a certeza de que vão ter um almoço ou uma janta e muito menos um café da manhã. A nossa ingratidão a Deus, pelo que Ele nos concede, gera em nós, então, esse sentimento de infelicidade, porque eu não consigo domar o meu desejo. Então, a gratidão a Deus me traz a posse do necessário e eu entendo, então, que para a minha vida material eu tenho tudo o que eu preciso. Se não é o que eu queria, mas é tudo o que eu preciso para construir essa encarnação. E eles vão dizer assim, ó, para a vida moral é a consciência tranquila. E aí eu te convido a pensar, na hora que você bota a cabeça no seu travesseiro, você consegue dormir sem nenhuma preocupação. Quando você faz as suas reflexões do seu dia, você tem a certeza que você não agrediu verbalmente ninguém, que os seus pensamentos não foram maledicentes, maldosos. Às vezes eu não me sinto feliz porque eu não estou tranquilo. Eu sei que eu estou afastado da lei de Deus, mesmo que inconscientemente, e aquilo me perturba. A minha mente não para, a minha tranquilidade não vem. Então eu não consigo ficar sozinho. Eu não consigo conviver comigo mesmo, porque eu me aflijo. Eu não estou bem. Eu não estou confortável nessa posição, porque eu estou, como eu disse, então, contrário à lei de Deus. Consciência tranquila, para mim, Rodrigo, é a melhor definição de felicidade que nós podemos encontrar. Poder saber que eu não ludibriei ninguém, que eu não fui maledicente, que eu não menti para aquele que eu amo,
que eu não disse coisas que eu não sentia, porque muitas vezes nós dizemos muita coisa para agradar os outros, muitas vezes queríamos dizer não, e para sermos benquistos, para se sentirmos amados, dizemos sim. E aquilo vai construindo um turbilhão dentro do meu coração. E eu não consigo entender que para ser feliz moralmente, eu preciso ter consciência tranquila. Eu preciso tratar o meu próximo de igual para igual. Eu preciso, independente da hierarquia onde eu ocupe, tratar as pessoas em pé de igualdade, respeitando-as, amando-as, sendo para com elas bondosos, como eu desejo que elas sejam para comigo. E aí vamos encontrando para nós uma parada perfeita, porque nos sentimos tranquilos, nos sentimos em conformidade com o que prega o Evangelho de Jesus. Mesmo que o mundo caia à nossa frente, a minha consciência está tranquila porque eu executo a lei de Deus na sua essência. Eu sei que, é claro, isso parece uma utopia, mas nós vamos um dia cumprir a lei de Deus na essência. E por fim, gente, eles dizem assim: consciência tranquila e fé no futuro. E aí eu te convido a pensar alguma coisa. O futuro te assusta? O futuro, e a gente vai conversar bem sobre isso, o futuro daqui 5, 10 anos te preocupa? Como é que está a sua vida daqui 15 anos, 20 anos? Isso te incomoda? Isso te preocupa? E a verdade é que isso nos preocupa muito. O futuro nos assusta. O futuro nos preocupa. Mesmo que eu saiba que a vida continua, eu tenho medo de me encontrar. Medo de encontrar comigo mesmo. A gente sempre brinca, né, nós espíritas, que nós queremos ir para o nosso lar. Mas aí, eu lhe pergunto, amigo, se o ônibus do nosso lar parasse aí na porta da sua casa agora, você entraria? Chegou a sua hora de ir embora. Você iria? Não, nós não iríamos. Porque a vida futura nos assusta demais. Por que ela nos assusta? Nos é explicado em Livro dos Espíritos, na obra que nós estamos estudando hoje, questão 621, que a lei divina está grafada, não é em livros, é na minha consciência, é na sua consciência. E quando nós desencarnarmos, longe de ter um tribunal, uma inquisição me julgando, eu vou estar de frente comigo mesmo. E nós sabemos que nós falhamos muito no quesito lei de Deus. Então, estar de frente com a nossa consciência, despidos, olhando aquilo que eu tinha prometido e o que eu realizei, olhando as oportunidades que eu perdi de ser bom, as oportunidades que eu perdi de fazer o bem, isso nos apavora. É por isso que o futuro nos preocupa. É por isso que daqui 5, 10 anos eu estou preocupado. Dizemos que trabalhamos e guardamos dinheiro preocupado com os filhos. É claro que isso é nobre, mas será que é isso mesmo? Ou porque nós temos medo e angústia? Vamos voltar lá na reflexão do início. Deus é soberanamente bom e justo. Se eu confio nisso e vivo conforme as suas leis, o futuro não deveria me assustar, ou me agoniar, ou me tornar infeliz por causa disso. Porque só vai chegar até mim aquilo que eu necessito viver e aprender. Só vai chegar até mim aquilo que eu preciso aprender. Então, quando nós nos angustiamos tanto com o futuro, é porque a nossa mente, a nossa consciência acusa que eu sou ainda devedor da lei de Deus. Isso, então, deveria nos remeter a uma reflexão de consciência. Por que eu tenho tanto medo? Por que o desencarne me assusta? Por que o amanhã me preocupa tanto? Se Deus só vai me ofertar o que é melhor para mim, é necessário que eu aprenda isso. E viva
mesmo mediante as maiores tribulações da vida, viva de acordo com o propósito de Jesus na minha vida, na sua vida. Percebam, queridos amigos, amigas que me assistem, a ideia das reflexões de hoje é que nós desconstruamos esse conceito de felicidade que o mundo apregoa, que é um conceito onde eu me visto de uma carapuça e tento mostrar ao mundo que eu sou feliz, quando na verdade eu estou extremamente insatisfeito, não tenho a minha consciência tranquila e o futuro me assusta. O conceito de felicidade é que nos convida ao Evangelho, que nos convida a Jesus, que nos convida a doutrina espírita, é a reconstrução desse conceito, começando dentro de mim, aplicando e colocando novos valores, de que a felicidade é algo que está dentro de mim. O mundo desaba lá fora, as pessoas me ofendem, me agridem, mas eu não sou responsável por isso. Eu sou responsável pelo que eu sinto. E eu estou pacificado por dentro, porque eu sei que Deus é por nós. E que se Deus é por nós, quem será contra a gente? Construindo então essa gratidão por tudo que Deus me concede, pelo seu amor, pela sua bondade, eu vou entendendo que, sendo grato, eu começo a ter um outro prisma. Eu começo, em vez de reclamar da minha vida, a agradecer. Quando eu tranquilizo a minha consciência, eu entendo que o futuro, ele é importante sem dúvida, mas é mais importante que eu viva o presente conforme lei de Deus. Porque se eu amo, se eu sou benevolente, se eu sou indulgente, se eu perdoo, o futuro que se aproxima, ele é um futuro feliz, porque nada mais me assusta. Nada mais tira a minha paz. E eu rogo, amigos, infinitamente a Deus que nós possamos ser hoje mais conscientes do que ontem, porque a consciência expandida expande o nosso livre-arbítrio e nós vamos ter condições de decidir melhor hoje do que decidíamos antes. A partir das reflexões que fazemos à luz do Evangelho, nós conseguimos ter amplitude de conhecimento. E com maior conhecimento, então, conseguimos decidir melhor. E viver a lei de Deus é uma decisão. E eu espero que nós possamos decidir viver essa lei do amor na nossa vida. Muito obrigado por me assistirem. Foi uma alegria fazer essas reflexões com vocês. Espero do fundo do meu coração que toque o coração de você, meu amigo, minha amiga, como tocou o meu. E que Deus nos abençoe e nos proteja. Fiquem todos com Deus, não sem antes nós possamos fazer a nossa oração final, na certeza de que Deus nos ampara e nos protege. E nos vemos em breve, se o Pai assim permitir. Elevemos os pensamentos a Deus e agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, pela oportunidade de trabalho, pela oportunidade das reflexões, Senhor, que fizemos juntos, em mais essa oportunidade. Que essas reflexões possam ser para nós um start, um recomeço, para voltar para o seu seio, Senhor. Seio esse que não deveríamos ter deixado, mas acabamos deixando pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Rogamos a sua paz, o seu amor, a nos proteger e nos amparar, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.